Vamos lá. Matrizes. Definição. Sejam M e N dois números inteiros maiores que ou igual a 1. Então, só vai ser matriz se a gente tiver pelo menos um elemento dentro dela. As matrizes a gente representa ela como se fosse dois colchetes, um com um lado do outro para o outro, sempre se fechando, e sempre tem que ter algum elemento aqui dentro, pode ser qualquer número, uma letra, o que for. Eu represento tanto dessa forma como através de parênteses. Essas são as duas principais formas que eu posso representar uma matriz. Pode ser também através de dois riscos. Também posso representar as matrizes dessa forma. Vamos lá. As matrizes serão do tipo M versus N. Esse xzinho quer dizer que é um versus o outro. Não é multiplicação não, aqui é só para dizer que é um versus o outro. M vai representar o número de linhas e N vai representar o número de colunas. Então, sempre que a gente vê uma matriz que era M por N, o primeiro número representa a linha, o segundo a coluna. Aí eu tenho aqui essa primeira matriz. Essa primeira matriz, ela tem um elemento. Ela vai possuir uma linha e vai possuir uma coluna. Então é da mesma forma que a gente trabalha em uma planilha do Excel, onde a gente vai ter as linhas e as colunas. Então, cada elemento em qualquer parte a gente vai saber representar através dessa ideia. Descendo agora para o exemplo 2. O exemplo 2, a gente tem agora uma matriz que dentro dela tem os elementos 2, 3, 5 e 1, onde eu tenho duas linhas e duas colunas. Tá vendo? Linha, sempre o que está na vertical, que está deitado. Coluna, sempre o que está em pé, na vertical. Horizontal, quem está deitado. Vertical, quem está em pé. Então, quantas linhas eu tenho aqui? Duas. Então, o 2 representa, o 2 que vem na frente aqui, representa sempre o número de linhas. E o segundo número que tiver aqui, depois do X, vai representar as colunas. Então, nesse exemplo, eu vou ter duas linhas e duas colunas. No exemplo 3, eu tenho aqui uma matriz, onde ela vai possuir quantas linhas? Apenas uma. Na horizontal, ela possui apenas uma única linha. Mas quantas colunas? Uma, duas, 3. Então aqui a gente tem uma matriz que ela possui uma linha e 3 colunas. Aí a gente chama ela de 1 por 3. No exemplo 4, a gente tem aqui o exemplo 4, eu tenho uma matriz que possui apenas uma única coluna, mas quantas linhas? 1, 2, 3, 4. Então essa matriz representa uma matriz de 4 linhas e de uma coluna. Então, vamos ver se a gente consegue entender esses exemplos aqui. Na letra A, identifique o tipo de ordem das seguintes matrizes. Então, aqui, nessa matriz, eu tenho quantas linhas e quantas colunas? Eu vou ter duas linhas, sempre o primeiro número de linhas, e quantas colunas? Duas também. Então, aqui eu tenho uma matriz 2 por 2. Nesse exemplo aqui, eu tenho os números 1, meio, 5 e menos raiz de 6. Quantas linhas? 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 linhas. Mas quantas colunas? Apenas uma. Então, eu tenho aqui um exemplo de 3 por 1. Nessa letra C aqui, eu tenho quantas linhas? 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 linhas. E quantas colunas? 1, 2, 3. Então, aqui eu tenho uma matriz 4 por 3.